Alô, amigos cristãos, ministros do Evangelho, pessoal das igrejas missionárias, fiquem atentos à notícia do Correio Brasiliense, do Congresso em Foco e do Poder 360. Mas esta notícia está na ordem do dia, é do dia 24. Barroso proíbe missões religiosas em aldeias. Bancada evangélica protesta. Ministro do STF vetou visitas durante a pandemia da Covid-19. Evangélicos afirmam que ato é perseguição e alegam intolerância. Então, essa contestação veio da bancada evangélica, lá do Congresso, e não é por menos. Para quem conhece o ministro Barroso, ele é simpático à causa gay. O ministro Barroso é simpático também à tolerância ao uso de drogas leves como a maconha, né? Foi o mesmo ministro que está impondo ou impôs de goela abaixo a urna eletrônica de primeira geração e defendeu aquele Battisti, né? Aquele italiano que cometeu 4 homicídios lá na Itália, e ele aqui foi defendido pelo ministro Barroso, que mais recentemente ele foi extraditado. Pois bem, pessoal, realmente é para se preocupar, porque a perseguição ao povo cristão, ela está seguindo o seu trajeto, não é? Com mais contundência nos países socialistas, na China, na Venezuela, em Cuba, na Bolívia, na Coreia do Norte. Mas aqui no Brasil está sendo implantada com a agenda progressista. E o ministro Barroso, ele é um ministro progressista lá do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo PT. E, inclusive, quem entrou com esse recurso, né, lá na Suprema Corte foi o PT, né? Então aqui, ó, a decisão do ministro Barroso veio após a ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e pelo PT, contra dispositivo de lei que autoriza a entrada e permanência de missões religiosas em terras indígenas isoladas durante a pandemia do novo coronavírus. Trata-se do artigo 13, a linha 1º, né, da Lei 14.021 de 2020. Então é isso aí, o magistrado determinou que a União monte barreiras sanitárias para proteger as populações que vivem em comunidades isoladas. Então, pessoal, o que chama atenção aqui são os mesmos argumentos que se usam para privar a população do seu direito fundamental de ir e vir, o seu direito à liberdade, né, que está no artigo 5º da Constituição, sempre para proteger você, para resguardar você contra o inimigo maior e por aí vai. Então são esses argumentos que eles usam, não é? Para proteger os indígenas, eles retiram dos indígenas algo muito mais precioso, que é o direito a ter o contato com as obras missionárias, que eles não servem lá nas tribos indígenas apenas a questão religiosa, mas a questão da saúde também, da assistência, né? Em vários aspectos sociais, na área de saúde e por aí vai. Então se engana quem pensa que essas missões religiosas das tribos indígenas, elas cooperam apenas com a questão do culto religioso. Não. Eles trabalham, contribuem muito com a saúde dos indígenas, né? Levam remédios, médicos, porque nessas missões tem médicos, tem profissionais de várias áreas. Então, na verdade, essa missão ela é bem transversal, não é? Ela é multifuncional, vamos dizer assim. E eles utilizam aqui a questão da proteção dos indígenas para que seja impedido as missões nestas áreas indígenas, são tribos isoladas. Então, o povo, as lideranças, os ministros aí evangélicos, católicos, espíritas, devem se mobilizarem, não é? Não fiquem quietos. O que chama atenção é que poucos
poucas lideranças têm participado do atual processo político do país. Poucas lideranças têm manifestado os seus argumentos do que acham contra as atrocidades da Suprema Corte do país, utilizando o discurso de que não se deve se envolver e nos bastidores, nas surdinas, apoia o governo socialista. Eu digo isso com base aqui na minha região de Pernambuco, né? Há lideranças evangélicas aqui que falam para as ovelhas não se envolvam. E nos bastidores eles fazem acordos com governos socialistas. Então é isso. Atenção, ovelhas. Sejam ovelhas, mas não sejam gados. Cuidado com suas lideranças, com seus posicionamentos e com seus direcionamentos, né? Porque as suas orientações podem não estar de acordo com a orientação do nosso pastor maior, que é o nosso Cristo. Há no mínimo aí uma imparcialidade do ministro Barroso, porque isso poderia ser resolvido simplesmente com a exigência da vacina. Ora, se defende-se tanto a vacina, a eficácia das vacinas, inclusive já estão institucionalizando aí o cartão de vacinação ou o passaporte da vacina, por que não exigir dos missionários a vacina antes de exercerem suas missões nas reservas indígenas, não é? Então ele achou por bem simplesmente impedir essas missões, não é? Isso vai causar danos maiores, uma vez esses missionários eles ajudam também na área de saúde os indígenas que precisam, não é? E ninguém melhor que os missionários para darem o apoio sanitário a essas pessoas que vivem isoladas da sociedade. Podemos ver isso como uma forma dissimulada de perseguição cristã.